Quentin Nemerus Martell nasceu em Lança Solar, a fortaleza sede de sua casa, no ano 281 após a conquista, como o segundo dos filhos do príncipe Doran, o senhor da fortaleza e príncipe de Dorne, com sua senhora esposa, Lady Mellario de Norvos. Ele contava então com uma irmã mais velha, Arianne, e viria ainda a ganhar mais um irmão mais jovem, Trystane. A aparência de Quentyn era típica dos dorneses salgados, e ele se parecia bastante com seu pai, tendo um rosto descrito como franco e honesto, mas sem nada em especial, nenhuma característica que chamasse a atenção. O rapaz era sério, solene, não sorria com frequência e era acima de tudo correto, polido e educado, o que também não contribuía para torná-lo excitante ou atrativo, mas tornava-o alguém em quem se podia confiar. Ainda em tenra idade, Quentyn foi enviado à fortaleza de Palo-Ferro, nas altitudes das Montanhas Vermelhas de Dorne, para ser criado por Lord Anders Ironwood, o senhor da casa e um importante aliado de seu pai, como uma forma de apaziguar os ânimos da poderosa casa após uma desavença entre o Lorde anterior e o príncipe Oberyn, irmão mais jovem de Doran. A mãe do rapaz sentia que ele ainda era por demais jovem para ser enviado para longe, ainda mais por uma razão como aquela, mas ainda assim, o príncipe Doran se mostrou irredutível nessa questão. Uma vez ali, Quentyn serviu como pajem e mais tarde como escudeiro de Lord Anders, o que fez com que ambos se aproximassem até o ponto de Anders se tornar uma espécie de segunda figura paterna para Quentyn, convivendo com ele ainda mais do que com o próprio pai. Ele também desenvolveu uma espécie de relacionamento amoroso com a filha mais velha do Lorde, Inys Ironwood, que durou apenas até que ela partisse para a Fortaleza de Graça Divina para se casar, deixando-o sozinho e frustrado. Ainda assim, a vida amorosa de Quentyn em Palo-Ferro não foi um completo fiasco, e ele recebeu seu primeiro beijo de uma das gêmeas Drinkwater, embora nunca tenha conseguido identificar de qual era. Pelos idos do ano 290 após a conquista, Príncipe Doran enviou ao filho uma carta na qual ele o instruía a seguir fielmente os ensinamentos do mestre e do mestre de armas em Palo-Ferro, pois ele um dia governaria Dorne após Doran, e por isso deveria ser um indivíduo forte tanto em mente quanto em corpo. Enquanto estava em Palo-Ferro, Quentyn se tornou próximo a Cletos Ironwood, o filho mais velho e herdeiro de Lord Anders, além de seu primo, Sir Archibald, de Sir Jaehaerys Drinkwater, um cavaleiro a serviço ali, e de Sir Willem Wells, conhecido apenas como Will. Depois dos 18 anos de idade, Quentyn se tornou ele próprio um cavaleiro também, sagrado por Lord Anders em pessoa, após ter recusado a proposta feita por seu tio Oberyn, pois preferia ser sagrado pelo homem a quem via como segundo pai. Durante este período, Quentyn já era bem versado nas artes da guerra e sabia cavalgar muito bem, embora uma vida passada nas altitudes em Palo-Ferro tenha feito com que ele fosse pouco conhecido pelos dorneses em geral, tornando-se um estranho em Lança Solar se ele algum dia retornasse. Nessa época, Quentyn e seus amigos receberam ordens especiais e secretas do príncipe Doran para viajarem em segredo absoluto desde Palo-Ferro até a costa e de lá partir até o outro lado do Mar Estreito, onde Quentyn teria uma missão da mais alta importância: encontrar e se casar com Daenerys Targaryen, a última filha sobrevivente de Aerys II e, portanto, uma forte candidata ao Trono de Ferro, que se encontrava então na Baía dos Escravos. O plano de Doran envolvia um pacto secreto de casamento antigo firmado entre Oberyn e Sir Willem Darry, que previa originalmente que a irmã de Quentyn, Arianne, se casasse a Viserys, o irmão mais velho de Daenerys. Mas com a morte deste, isso se tornou impossível, de modo que Quentyn iria até Daenerys para sugerir uma mudança nesse pacto, casando ele mesmo com ela para então retornarem ambos a Dorne e, a partir dali, com o apoio dos lanceiros do Principado, iniciar seu levante para retomar o trono de sua família. O grupo que acompanhava Quentyn contava com todos os seus amigos feitos em Palo-Ferro e mais a presença de Mestre Kedry, um estudioso muito bem versado nos idiomas de todos os lugares pelos quais passariam, que tinha a missão de aconselhar Quentyn durante sua viagem. Eles navegaram originalmente até Lys, desde a Vila Taboeira, onde Quentyn assumiu de maneira hesitante o papel de um mercador, para manter sua identidade secreta, e ali eles trocaram de navio e partiram em direção à antiga Volantis. No entanto, em meio à sua travessia do mar, próximo à costa das Terras Disputadas, o navio em que Quentyn e seus companheiros viajavam foi atacado por corsários dos degraus, e durante a luta que se seguiu, Cletos, Will e Mestre Kedry foram mortos pelos piratas, e seus corpos foram sepultados no mar. Agora, Quentyn contava apenas com a companhia de Sir Archibald e Sir Jaehaerys para cumprir sua missão.
Quando chegaram a Volantes, Quentin e seus companheiros esperavam passar por ali apenas durante alguns dias, para encontrarem outro navio que os levasse até seu verdadeiro destino, a cidade de Meereen, na Baía dos Escravos, onde sabiam que Daenerys se encontrava governando naquele momento. Mas sua estadia ali demorou muito mais do que enviou antecipado, pois a Baía dos Escravos se encontrava em guerra naquele momento, e nenhum dos capitães que eles consultaram se mostrava disposto a arriscar seu navio e possivelmente sua vida para levar 3 dorneses loucos para um cenário de conflito armado. A história que haviam inventado como cobertura para suas identidades dessa vez era de que Jaehaerys era um mercador de vinhos dorneses que procurava por novos mercados para suas safras, enquanto Quentyn e Archibald seriam seus servos e guarda-costas. Eles continuaram sendo recusados por todos e cada um dos capitães mais legítimos de navios respeitáveis, pois embora a guerra ainda não tivesse tecnicamente atingido a cidade de Meereen, ela se encontrava próxima, e além do mais, com o fechamento das arenas de luta e o banimento de negócio de escravos na cidade, os capitães consideravam que ir até Meereen não tinha nenhum propósito, o que levou Quentyn e os companheiros a considerarem até mesmo a alternativa de embarcar num navio de contrabandistas mal cheiroso chamado Aventura, mas eles acabaram descartando essa possibilidade, cientes de que provavelmente seriam roubados e mortos em meio ao caminho para a Baía dos Escravos. Eventualmente, se vendo sem mais opções, os 3 dorneses concordaram em se unir a uma companhia mercenária, os Soprados pelo Vento, pois eles haviam sido contratados por Yunkai para sua guerra contra Astapor, e isso faria com que Quentyn e seus companheiros ficassem ao menos mais próximos de Meereen do que estavam naquele momento. Dentro da companhia, Quentyn, que assumiu o apelido de Sapo dado pelos outros mercenários, agia como um escudeiro a serviço de Sir Archibald, a quem os mercenários chamaram de Tripa Verde, por estar sempre enjoado durante os deslocamentos por mar. Os 3 eventualmente atingiram a Baía dos Escravos, onde lutaram durante o cerco a Astapor e, depois, foram reunidos com outros Westerosi que serviam na companhia e levados à presença do Príncipe Esfarrapado, o capitão da companhia. O príncipe determinou que todos eles deveriam desertar e se juntar ao lado de Daenerys Targaryen, como uma forma de garantir que eles estariam do lado vencedor a qualquer custo, já que agora Yunkai viraria suas espadas para Meereen para derrotar Daenerys e retomar o comércio internacional de escravos na cidade. Esse grupo de desertores foi eventualmente encontrado pelos Corvos Tormentosos, outra companhia mercenária a serviço de Daenerys, e foi então levado até Meereen para ser apresentado e interrogado pela própria rainha. O capitão mercenário dos Corvos, Daario Naharis, trouxe os Westerosi até Daenerys na câmara de audiências de sua grande pirâmide, apresentando-os como os novos recrutas de sua companhia. Ali, os 3 dorneses revelaram que eram na realidade cavaleiros, mas pediram por uma sessão em privado para revelarem suas identidades reais. Depois que a sala de audiência foi esvaziada, Quentyn e os companheiros finalmente disseram quem eram, e o príncipe dornês apresentou a Daenerys o presente que vinha trazendo consigo, o pergaminho com o pacto que havia sido acordado por Oberyn e Sor William tantos anos antes, para então sugerir a Daenerys que eles mesmos cumprissem esse arranjo, casando-se entre si. Essa proposição não foi nada fácil para Quentyn, que era além de tímido, pouco experiente com mulheres em geral, e se sentia meio intimidado pela bela rainha Targaryen. Daario, ao ouvir essa proposta, zombou categoricamente de Quentyn, dizendo que ele pouco mais era do que uma criança, e não era um companheiro adequado a uma rainha, o que enfureceu Sir Archibald e Sir Jaehaerys, que responderam ao mercenário no mesmo tom. Daenerys então ordenou que os dorneses deveriam ser tratados com cortesia, e então revelou a Quentyn que, infelizmente, ela já estava prometida e prestes a se casar com um nobre mirinês, o que tornava sua proposta inviável. Em seu íntimo, a rainha também não havia se impressionado com o plácido e tranquilo Quentyn, sendo mais atraída por personagens mais ousados e vistosos, como por exemplo o extravagante Daario. Mas para além disso, havia também a questão da matança em suas ruas, que ela desejava terminar, se casando com Isdar Zolorak. Mesmo assim, aos dorneses foram oferecidos aposentos na Grande Pirâmide pelo tempo em que permanecessem na cidade, e Quentyn simplesmente não conseguia pensar na possibilidade de retornar a Dorne de mãos vazias, pensando na zombaria e no desprezo que receberia das serpentes de areia e, principalmente, no desapontamento que o próprio pai sofreria. Não, aquilo não podia ser o fim de seu plano.
Quentyn estava determinado a achar alguma outra forma de mudar aquela realidade. No dia seguinte, que por acaso era também o dia do casamento de Daenerys, Quentyn voltou a conferenciar com ela, ponderando a respeito de se ele teria ofendido de alguma forma, e ela respondeu que a questão não tinha nada a ver com isso, e que no dia em que ela retornasse ao Westeros, ela olharia a Dorne por ajuda em sua demanda. Para demonstrar lealdade, Quentyn revelou então a ela que os soprados pelo vento que haviam desertado para seu lado e se juntado aos corvos tormentosos haviam feito isso sob falso pretexto, e então Daenerys ordenou que todos exceto os 3 dorneses fossem presos. Quentyn e seus companheiros então estiveram presentes ao banquete organizado para celebrar a assinatura da paz entre Meereen e Yunkai, e Daenerys convidou o príncipe para conhecer Rhaegal e Viserion, 2 de seus dragões. As criaturas naturalmente assustaram Quentyn, mas ele ainda encontrou ousadia para falar com Daenerys a respeito de seu próprio sangue Targaryen, mas nem mesmo isso convenceu Daenerys a lhe atribuir um pouco mais de valor. Ela disse que Meereen não era um local adequado para ele e o urgiu a retornar a Dorne, já que sua corte não seria mais um local seguro, mas Quentyn recusou essa perspectiva, falando a Daenerys sobre a história de sua antepassada homônima, a princesa que havia sido casada como parte da assinatura da paz final entre Dorne e os 7 reinos, e da incorporação definitiva do principado. Quentyn tentou mais uma vez falar com Daenerys no dia da reabertura da Arena de Daznak, mas seu pedido de audiência foi recusado. Ainda assim, ele estava presente à arena quando Daenerys montou em Drogon, que havia retornado atraído pela matança ocorrida ali, e voou com ele para longe da cidade, rumando para norte. Quentyn também estava presente mais tarde na pirâmide de Meereen, na sala de audiência, quando o agora rei Isdar foi presenteado com a cabeça do capitão Groleu, um dos reféns tomados de Daenerys. Sir Barristan Selmy então interrogou Quentyn sobre a possibilidade de seu envolvimento no envenenamento de uma travessa de gafanhotos que poderia ter matado Isdar, pois naturalmente ele era visto como um rival do novo rei, mas o príncipe negou ter envolvimento com isso, ainda que as suspeitas sobre ele fossem fortes, dada a tradição de envenenamentos existente em Dorne. Sir Barristan então fez coro com Daenerys, dizendo a Quentyn que ele deveria retornar a Dorne e simplesmente esquecer aquela história de pacto secreto, mas Quentyn se recusou mais uma vez a partir, afirmando que não poderia retornar à sua terra natal de mãos vazias. A ideia de Quentyn agora era de que, se não podia se casar com Daenerys e nem sequer sabia onde ela estava, ele iria usar sua ancestralidade e seu sangue Targaryen para domar ao menos um dos dragões da rainha, e para isso, ele arranjou um encontro com o príncipe esfarrapado para recrutar a ajuda dos soprados pelo vento na tarefa de adentrar as câmaras inferiores da pirâmide de Meereen e acorrentar um dos dragões, para levá-lo e domá-lo em algum local mais seguro. O príncipe esfarrapado concordou com o arranjo, mas o preço que pediu em retorno era nada menos do que o controle sobre a cidade de Pentos, de onde ele viera, e Quentyn se viu forçado a aceitar o acordo. Durante uma noite, vestidos como bestas de bronze, os soldados que patrulhavam as ruas de Meereen, Quentyn, os companheiros e os soprados pelo vento foram até as câmaras inferiores, não esperando ter problemas, pois o príncipe esfarrapado lhes havia dado a palavra passe para render os soldados de guarda ali. O problema é que, sem o conhecimento de nenhum deles, uma outra conspiração estava ocorrendo ao mesmo tempo na pirâmide, e os soldados da guarda naquele momento não eram os habituais, e não reconheciam a palavra passe usada por Quentyn, o que causou uma rápida luta, na qual os companheiros do príncipe renderam os guardas. Com isso, Quentyn conseguiu acesso às 2 criaturas, e tentou originalmente domar Viserion, que era considerado o menos selvagem e mais calmo dos 2 dragões ali presentes, mas sem prestar atenção a Rhaegal, o dragão mais feroz, o que levou Quentyn a ser surpreendido por trás e inundado pelas chamas do dragão verde, tendo o corpo inteiro horrivelmente queimado, antes que os mercenários fugissem e os 2 dragões aproveitassem aquele momento para fugir também, ficando soltos em Meereen. O príncipe queimado foi levado pelos companheiros dorneses até a câmara principal da pirâmide, os aposentos de Daenerys, onde com a anuência de Sir Barristan foi colocado em sua própria cama, a cama que ele havia atravessado o mundo para alcançar, e ali, em profunda dor e agonia, ele foi cuidado pela escriba Missandei durante 3 dias, antes de finalmente falecer devido às horríveis queimaduras, ainda sofrendo de uma agonia terrível.
Quentin Martel morreu com a idade de 18 anos, em 300 após a conquista, tendo fracassado em sua maior missão de vida e deixado este mundo de maneira dolorosa e melancólica.